em tudo quanto é lugar, como quem fez este vídeo que circula pela internet. Olha a trinca nesse viaduto aqui. Mostra o nome do tá viaduto. Trincado, ó. Qual que é o nome? Aí, ó. Viaduto Henriqueta Lisboa. Em frente ao Hotel Ouro Minas. Aqui, ó. Vocês viram o tamanho da trinca? Misericórdia. Cuidado com alarmismos. Segundo especialistas, o que o autor do vídeo achou que é uma rachadura é a junta de dilatação que todas as pontes e viadutos têm. É uma brecha no cimento para quando a estrutura expande com calor. Nós conversamos com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais, o Clemenceau Saliba, que nos garantiu que o viaduto não está trincado e não tem possibilidade de cair. Esse pânico veio depois da tragédia do viaduto que desabou e matou 2 pessoas na capital no começo do mês. 19 famílias moradoras de 2 prédios vizinhos da estrutura na Avenida Pedro I tiveram que deixar seus apartamentos nesse domingo. Elas foram levadas para um hotel por tempo indeterminado e enfrentam restrições e a angústia com a obrigação de mudar a rotina. Eu, depois de 50 anos, é que eu fui adquirir uma casa para mim, para eu ver uma situação dessa. Foi debaixo de muita chuva que parte dos moradores vizinhos ao viaduto que desabou começou a deixar os prédios. No último sábado, 42 famílias receberam este comunicado com orientações para a remoção delas para um hotel. A medida foi tomada depois que um perito contratado pela construtora Covan afirmou que a alça que permanece de pé pode cair a qualquer momento. Melhor seria demolição, mas mesmo a demolição, para aquele que vai colocar uma banana de dinamite lá embaixo, pode cair na cabeça dele. Com medo, alguns moradores nem esperaram a saída do ônibus oferecido pela empresa para fazer o transporte. Hoje eu estou visando a minha integridade física da minha filha. Estou saindo, as minhas coisas estão ficando, mas depois eu vou correr atrás. A minha preocupação toda é essa, ficar livre e ter paz. Mas a maioria das famílias questionou as condições impostas pela prefeitura e construtora. Os moradores tiveram que deixar para trás móveis e até animais de estimação. E aí a prefeitura não fala sobre abandono de animais? Meu animal está ficando lá dentro abandonado. Eu quero ver o que a prefeitura vai fazer agora. Os moradores reclamam que não receberam nenhuma garantia de segurança em relação aos pertences deixados para trás. Eles também não sabem dizer por quanto tempo serão obrigados a permanecer no hotel. Eles dão um prazo de 10, 15, 30 dias, mas nenhuma certeza. Então a gente tem que ir, né, em primeiro lugar, nossas vidas. Os moradores registraram um boletim de ocorrência com as reclamações. O hotel escolhido para as famílias é este aqui no bairro São Cristóvão, a 10 quilômetros de onde moram. 64 apartamentos foram reservados. As famílias terão direito a 3 refeições por dia, roupas lavadas e transporte escolar gratuito para as crianças. Tem espaço, tem lugar para brincar, tem lugar para as meninas brincar, tem lugar para as meninas andar lá embaixo. Aqui não, aqui eu só tenho um apartamento, só um quarto. É um pedaço da gente que está indo aqui, é uma família. O que vai ser de tudo que está ficando? Não é justo. É preciso que a empresa responsável pela obra e a prefeitura revejam estas condições. Agora, aos moradores, o conselho é: busquem um advogado, um defensor público e entrem com uma ação na justiça para reivindicar o que não estão recebendo e que lhes é de direito. Nós vamos ao vivo agora até o viaduto da Pedro I para saber como é que está a operação no local e avaliação sobre o risco de queda do restante da estrutura. Vamos falar com a repórter Débora Morato, que está lá. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Laura. Boa tarde, pessoal de casa. Olha, por enquanto, hoje pela manhã, a movimentação aqui, tanto por parte dos moradores quanto dos operários aqui próximo ao viaduto na Avenida Pedro I, foi muito tranquila. De acordo com a Defesa Civil, nessa primeira fase de desocupação dos prédios Antares e Savana, que começou a ser feita ontem, apenas moradores de 42 apartamentos foram notificados e orientados a deixarem o local. Porém, desse total, apenas 8 famílias deixaram suas casas e se mudaram para o hotel. O restante, as outras 34 famílias optaram por ficar, continuam morando lá, não tem previsão do que vai acontecer. Muitas ficaram, exatamente como mostrou na reportagem do Eloy, por causa dos bichos de estimação. Quanto a essas pessoas que optaram por ficar, a Defesa Civil informou que vai continuar monitorando os prédios, porém, lava as mãos. Qualquer
problema, qualquer risco que acontecer a partir de agora, essas famílias que ficaram vão assumir os riscos. A advogada que responde por essas famílias disse que vai procurar o Ministério Público e que vai entrar com um pedido de medida protetiva pessoal e financeira. No mais, como ainda não há previsão de quando deve começar a retirada, a desocupação dos prédios, essa segunda fase, ainda não há, porque exatamente ainda não há previsão de quando deve começar a ser demolida essa segunda alça do viaduto, Batalha dos Guararapes, Laura. Ok, Débora, muito obrigada pelas informações. Gente, uma árvore caiu sobre 4 carros no centro de Belo Horizonte nesse domingo. Veja aí as imagens, ninguém se feriu. A reportagem do Jornal Estado de Minas fez essas fotos do estrago provocado pela queda na rua Tupis, entre as ruas Espírito Santo e Rio de Janeiro. Choveu direto no fim de semana na capital. Na sexta-feira, uma outra árvore de grande porte já tinha caído, essa aí, na rua Fernandes Torim, na Savassi. Mas ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi atingido por lá. Também chovia no momento da queda dessa árvore. Já já a gente vai falar sobre este tempo chuvoso e frio e a previsão para os próximos dias. Aguarde. Um menino de 2 anos que estava desaparecido desde quinta passada foi encontrado morto dentro do sofá da casa dos tios em Birité, na Grande BH. O casal disse que viajou depois do sumiço e foi surpreendido com a descoberta, assim como os pais do garotinho que moram colado a eles. Parentes do garotinho foram levados para prestar depoimento na delegacia. Os tios, donos da casa onde o corpo foi encontrado, não quiseram gravar a entrevista. Segundo a polícia, eles viajaram depois que o menino desapareceu na última quinta-feira e só voltaram nesse domingo. O pai de Kevin foi ouvido e se defendeu. Você acha que eu tenho coragem de fazer essa maldade com meu filho? Você é doido? Nunca. Nunca, né? Nunca. Eu nem estava lá em casa quando aconteceu isso, estava trabalhando. A mãe também disse que não tem envolvimento no crime. Nossa preocupação é imensa, tanto que a gente está sem dormir desde o dia que ele sumiu. E é a gente que fez a procura, que fez cartazes antes da polícia para estar entregando. E eu acho que ninguém está sofrendo mais do que a gente, que é pai e mãe, porque eu achava que... Nesse sábado, quando a família ainda procurava por Kevin, os pais estavam certos de que o menino havia saído de casa sozinho. Quando eu fui ver, a porta estava aberta, a chave estava quase caindo da fechadura, eu saí para procurar ele, o portão de entrada estava aberto e a gente mora numa avenida, então eu saí na rua e ninguém tinha visto nada. Alguém pegou ele, porque lá de frente tem uma loja e um salão. Todo mundo falou que não viu ele. Kevin Gomes Sobral tinha 2 anos. O corpo dele foi encontrado na madrugada desta segunda-feira. Segundo a PM, quem chamou a polícia foi a mãe do garotinho. Ela disse que sentiu um mau cheiro vindo da casa dos tios, que fica nos fundos. O corpo de Kevin estava enrolado num lençol, escondido dentro do sofá. O dono do imóvel, que mora no andar de cima, contou que os bombeiros fizeram buscas na casa onde o corpo estava. Um dia depois que o menino sumiu. Tinha um sofá escorando na porta, o grande estava escorando na porta e o pequeno estava encostado na parede. Tudo arrumado, tudo estendido, não estava bagunça nenhuma. E não teve, acho que foi isso que o bombeiro não revirou o sofá. Ele olhou dentro do guarda-roupa, debaixo da cama, debaixo da pia, dentro do banheiro e não viu. O sofá ninguém mexeu? O sofá pequeno não. Mas ainda deu uma olhada com a lanterna por trás assim, ele não viu. Vizinhos contaram à polícia militar que o menino já foi agredido pela mãe. A PM disse ainda que Kevin também se afogou na banheira e chegou a ficar internado. Esse tio falou que não sabe de nenhum histórico de violência, porque não convivia com o casal. Não concordamos com esse relacionamento dela desde o começo. Por quê? A gente não concordava, porque ela é uma menina muito nova, né? Podia estar estudando, caçando uma profissão na vida, vai se envolver com uma pessoa que ela conhece há pouco tempo, né? Então a gente fica meio com o pé atrás, né? E a gente espera que seja lá quem for culpado que tem que arcar com as consequências, mesmo se for parente. Infelizmente, nós temos agora que clamar por justiça, não podemos deixar um caso desse ficar esquecido. Agora cabe à polícia apurar esse caso. A gente estava falando há pouco de chuva, frio, não é que o inverno apareceu depois da frente fria que chegou com chuva nessa quinta-feira passada. As temperaturas caíram demais e o visual das ruas de Belo Horizonte mudou. Agasalhos e gorros saíram do armário. Temperatura cai, hora de tirar o agasalho do armário. Tem que agasalhar. Porque senão a doença pega. Com essa chuvinha parece que piorou, né? Nas ruas, cada um se protege como pode.
cachecol, gorro ou capuz da blusa mesmo, casacos de todos os estilos. Ele vale tudo, casaco, coberta, tudo. O que importa é reprimir o frio, né? Tem que estar quente e confortável, né? O que vale é esquentar, né? De acordo com os meteorologistas, o frio apertou nos últimos dias por causa da chuva que começou a cair na última quinta-feira em várias regiões de Minas. Segundo o Climatempo, em apenas 3 dias, já choveu 150% a mais do que era esperado para todo o mês de julho, o que provocou essa temperatura instável. Agasalho, bota e ó, pé no caminho. Tem que vestir roupa. Tem. 5 pessoas ficaram feridas após o capotamento de um carro com queixa de roubo no anel rodoviário em Belo Horizonte. O veículo era dirigido por um adolescente que tentou fugir de perseguição da polícia. O adolescente de 17 anos perdeu o controle do veículo na marginal da rodovia, na altura do bairro Universitário. O carro bateu no meio-fio e saiu da pista. Ele voou sobre este cercamento e foi parar no terreno da empresa de Correios. O Siena ainda bateu nesta árvore e capotou. Segundo a polícia, militares avistaram o carro com placa de Betim na rodovia e iniciaram a perseguição porque ele tinha queixa de roubo. O acidente aconteceu quando o adolescente que dirigia tentou fugir. Todos os ocupantes do veículo se feriram. Apenas um entre eles, a maior de idade. Os jovens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital João 23 e Risoleta Neves conscientes. O adolescente que estava na direção do carro já teve alta e foi escoltado pela polícia até a delegacia especializada para prestar depoimento. Ele afirmou aos militares que comprou o Siena por R$500. E um susto no bairro Guarani, região norte da capital. Um caminhão desgovernado, dirigido por um motorista com sintomas de embriaguez, invadiu uma casa e um comércio. O dono do imóvel ainda teve o carro atingido na garagem. O caminhão descia esta rua quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo desgovernado atingiu em cheio os fundos desta casa e ainda uma garagem onde funcionava um comércio. O imóvel ficou completamente destruído. Seu Ronaldo mora ao lado do local do acidente. Ele estava acordado na hora da batida. Um estrondo danado. Nós levantamos assustado para ver o que foi. A minha esposa chegou no degrau ali, que tem na cozinha ali, que 2º andar. Ela viu um homem e uma mulher indo para baixo, né? Aí ela perguntou para ele se ele tinha machucado alguma coisa. Não machucamos, nós só vamos chamar a polícia ali. E era eles que tinham batido no carro aqui. O carro de seu Ronaldo ficou debaixo dos escombros da garagem. Aqui é a barra do meu pai, comércio do meu pai. E ali é minha garagem, que meu carro também foi todo danificado. Segundo os moradores, o motorista identificado como Anderson Valguer Pires e uma mulher que estava com ele fugiram do local do acidente. O homem foi preso pouco depois pela polícia militar. De acordo com o boletim de ocorrência, Anderson não tem carteira de habilitação e apresentava sintomas de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro. O caminhão que estava vazio pertence a uma empresa de Nova Lima. O dono informou à PM que não passou as chaves para o motorista. O reboque da BH Trans teve trabalho para retirar o veículo do local. Peritos da Defesa Civil fizeram a avaliação dos estragos e interditaram parte do imóvel. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o motorista Anderson Valguer Pires foi autuado em flagrante por conduzir o veículo com a capacidade psicomotora alterada, Estava sob influência de álcool. Ele está preso no Ceresp da Gameleira. A nossa produção entrou em contato com o dono da empresa, Transbranco, e ele afirmou que desconhece o acidente e que pela placa do veículo não estava se lembrando se o caminhão pertence à empresa dele, imagina. Vamos ver como é que está o trânsito em Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. A gente vê aí o complexo da Lagoinha neste momento, com todos os viadutos e alças sem nenhuma retenção aparente. Contorno com Andradas na altura da Praça da Estação, trânsito fluindo tranquilamente. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi. O trânsito é intenso nas 2 pistas de descida, à esquerda em direção a Savassi, mas o trânsito flui bem.
A Polícia Civil e o chefe do Departamento de Homicídios, delegado Wagner Pinto, deram por finalizada a busca pelo corpo de Elisa Samúdio, feita na sexta-feira passada e sem sucesso. O primo do goleiro Bruno, que veio à Grande BH para apontar o local onde ele resolveu confessar que teria sido enterrado o corpo, voltou para o Rio de Janeiro. Ficou a dúvida se ele disse a verdade ou se não, por que teria inventado mais essa. Mas a nossa equipe voltou ao local da escavação em Vespasiano e encontrou um morador que afirma que as buscas não foram feitas em toda a área onde havia valas na época do crime e onde hoje há um muro. A região amanheceu vazia, ninguém apareceu no lote que foi escavado. As buscas pelo corpo de Elisa foram feitas bem perto deste coqueiro, ponto de referência passado à polícia por Jorge Luiz Rosa, primo do goleiro Bruno. Foram encontrados apenas um sapato e uma luva, material que depois foi descartado pelos delegados. Mesmo assim, o jovem continuou afirmando que o corpo foi enterrado aqui. Não tem erro, eu não esqueço o lugar onde que eu vou, onde deixo de ir. Estava ali onde que eu apontei e disse que estava. Quando deu entrevista à Super Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, Jorge disse que a cova não era rasa. Contou que havia um buraco muito grande, provavelmente feito por retroescavadeira. O Bola falou pro Macarrão que ali não tinha como achar. Aí o buraco onde ela tá dava pra jogar uns 10 corpos dentro do buraco. Conversamos com este homem que mora há 14 anos na mesma rua onde fica o lote. O que ele disse se aproxima de algumas informações passadas por Jorge. No local hoje há um muro que divide 2 lotes. Segundo vizinhos, foi construído 2 anos depois do crime. Muro feito ao lado do coqueiro apontado pelo primo de Bruno. Seu Pedro conta que bem debaixo dele havia buracos bem grandes, abertos antes de Elisa ser morta. Então eles furaram as valetas, de lá de cima até aqui embaixo. Mas muito buraco. Esse buraco, o senhor falou que os meninos brincavam lá dentro? Os meninos tudo brincavam dentro do buraco ali, ó, dentro desses daqui, ó. Aqui era vários, eram uns 8 ou 10 buracos, até lá em cima, quadradão assim. As valetas furou, depois passou uns tempos, vieram limpar ela de novo, concretou e fizeram o muro. Lá onde estava cavacando, lá, ó, debaixo daquele lixo, existia uma valeta. Lá no lixo mesmo eles não mexeram, tá vendo? E já foi aberto algum buraco lá em cima? Tinha valeta. Um buraco daquele tamanho de trava aí cabe para a pessoa tranquila. Outro detalhe que veio à tona é a real participação de Jorge no crime. Ao indicar o suposto local onde o corpo estaria, contou também que ajudou a enterrar, o que ele ainda não havia dito. E você fez o quê? Eu fiquei só ajudei para jogar areia depois. Você ajudou a cobrir? Cobrir isso. Na época do crime, por ser menor, o primo de Bruno cumpriu medida socioeducativa aqui na capital e somente pelo sequestro de Elisa. Agora fica uma pergunta. Diante das novas declarações, Jorge, que hoje tem 21 anos, pode responder também por ocultação de cadáver e coautoria no homicídio? Este advogado especialista em direito penal diz que a lei isenta Jorge de qualquer nova punição, mesmo com uma reviravolta no caso. No direito penal brasileiro, a lei que se aplica é a lei do tempo do fato, é de quando aconteceu o crime. E quando aconteceu o crime, o Jorge era menor de idade. Agora, já maior de idade, já respondendo pelas vias do Código Penal, ele não tem mais como responder, como um adulto responderia por esses delitos que ele confessou. Ele diz ainda que se o corpo for encontrado, a situação de todos os condenados não vai ser alterada. O fato de encontrar o corpo de Elisa, para mim, é apenas um conforto para a família. Porque o fato da morte dela não altera em nada, hoje, o resultado do julgamento, que ela morreu, e todos nós sabemos disso. Bom, o delegado Wagner Pinto disse hoje para a nossa produção que, por enquanto, não há possibilidade de fazer novas escavações nesse terreno ou em qualquer outro lugar. Uma creche municipal que atende crianças carentes no bairro Francisca Driângela, em Ribeirão das Neves, foi inundada com as chuvas desse fim de semana. Os pais denunciam que parte da fiação elétrica está exposta e eles temem que possa ocorrer um curto-circuito. Hoje as crianças não tiveram atividades.
A creche aparenta estar nova. Segundo os funcionários, passou por uma reforma há 8 meses. Mas basta olhar para cima para se ver que a situação por aqui não está nada boa. Nesta sala há muitas goteiras no teto. Para onde se olha é parede encharcada e chão molhado. Os cômodos ficaram inundados por causa da chuva do fim de semana. Até a área do refeitório foi tomada pelo aguaceiro, que deu trabalho para ser limpo. Para chegar nas salas, era preciso subir na mesa e pular a grade, sem falar a quantidade de esgoto. Cheio de barata, bicho. Muita água, esgoto? Muita água, esgoto, água fedendo. Estava complicado. Mais da metade das 44 crianças atendidas pela creche municipal Francisca Andriângela foram dispensadas. As poucas que restaram tiveram que ficar nesta sala improvisada. O medo das mães que deixaram os filhos é com a possibilidade de um curto-circuito, já que há um vazamento bem na caixa de energia. Medo, né? Ainda mais agora que elas falaram que agora está em risco de choque, em risco de curto-circuito. E agora com a laje toda inundada, os fios estão ficando dentro da água, ainda mais debaixo de uma caixa d'água ainda, tendo vazamento. Então, quer dizer, está muito perigoso. Quem já precisou do serviço da creche denuncia que a precariedade não é de hoje. O meu neto ficou aqui 2 anos e foi 2 anos esse mesmo problema. A prefeitura nunca interessou em resolver problema nenhum aqui do Francisca Andriângela. Aqui em Ribeirão das Neves, todo mundo se preocupa em colocar melhorias nas penitenciárias. Vai ver como é que é as penitenciárias. Vão ver como é que estão os preços. E as crianças aí nessa situação aí, debaixo dessa goteira, com a creche toda inundada. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que encontrou mesmo uma infiltração no local, mas que o problema já está sendo resolvido. Uma equipe está na creche agora para sanar o problema, segundo a Prefeitura. Já já o prédio vai poder receber de volta os alunos. Nesta segunda-feira, a frente fria que atua sobre Minas perde força, mas o tempo continua instável e ainda com possibilidade de chuvas fracas. Temperaturas mais amenas em todo o estado. A mínima registrada na capital hoje foi de 12 graus e a máxima deve chegar só aos 18. 22 graus em Ipatinga. Em Araxá, a temperatura chega aos 20. Em Poços de Caldas, os termômetros atingem 19 graus. E 20 em Uberaba. Imagem de Belo Horizonte ao vivo, tempo bastante nublado, nuvens carregadas sobre o céu. E a temperatura neste momento é de 18 graus, a umidade relativa do ar está em 61%. A Polícia Civil está investigando o tiroteio que deixou 3 mortos e 2 feridos no anel rodoviário de Belo Horizonte na semana passada. Um dos passageiros de um carro seria o alvo dos atiradores. Ele era suspeito de ter cometido pelo menos 3 homicídios e também de envolvimento com tráfico de drogas em Ibirité. Samara Costa explica essa história. Foram pelo menos 40 tiros de diferentes calibres. Eu só escutei os barulhos. Foi uns 7 tiros mais ou menos aqui assim. Quando chegou ali, o carro capotou, eu corri pra cá. Era horário de pico e o anel rodoviário muito movimentado. 5 homens estavam no carro. Segundo a polícia, o tiroteio começou na altura deste shopping. Testemunhas contaram à polícia que os bandidos estavam em 2 veículos e uma moto. Eles perseguiram o carro das vítimas atirando até este ponto do anel. Aqui, o Honda City capotou. Um dos criminosos, o que estava na motocicleta, ainda teria parado para verificar se os alvos haviam sido executados. Todas as vítimas foram atingidas. 3 morreram no local. Sobreviveram o motorista Arleson de Oliveira Silva, de 35 anos, e Everton Antônio Tavares Silva, de 21, que estava no banco do carona. O pai dele ficou transtornado. O que esse político faz? O que a justiça faz? Nada! Quanto mais arma tem, quem que coloca arma na rua? Quem que coloca? É político. Quem que coloca? Isso é uma vagabundagem do c****, tudo safadeza. Hora de mudar? Como que muda, meu amigo? Quem que vai mudar o país? É só Deus que pode mudar esse país, só Deus mesmo. Porque o político não vai mudar nada não. A justiça, a polícia não muda nada não. Os 2 ainda permanecem internados no Hospital João 23. O estado de saúde deles é considerado estável.
A polícia descobriu que um dos mortos, Tadeu Jonatas Luiz Rosa Gonzaga, de 22 anos, era suspeito de cometer pelo menos 3 homicídios. O homem também tinha envolvimento com o tráfico de drogas em Ibirité, na região metropolitana. Ele seria o alvo dos assassinos. A gente tem informações iniciais que ele estava com a cabeça a prêmio e, inclusive, sofreu uma tentativa de homicídio no início do ano. Ainda segundo o delegado, chegar até os autores vai exigir um trabalho minucioso de investigação. A gente vai trabalhar com as imagens e ouvir testemunhos, é um processo mais lento. E a PM apreendeu 1 tonelada de maconha que estava escondida em meio a uma carga de arroz. Um homem foi preso na abordagem, uma carreta e um carro suspeitos parados na BR-040 em Belo Horizonte nesse domingo. A carreta foi abordada por policiais militares próximo à BR-040 na saída de Belo Horizonte para Sete Lagoas. Os policiais suspeitaram do veículo, que tem placa do Paraguai, e deste carro de Ribeirão das Neves, que estavam estacionados no acostamento. O motorista da carreta desceu, fez contato com esse rapaz do Gol. Eles se espantaram com a nossa presença, nós resolvemos abordar. Quando nós fomos abordar, o Gol evadiu-se e o motorista da carreta também fugiu a pé. Dentro da carreta, a polícia encontrou 1 tonelada de maconha, dividida em quase 900 tabletes, que lotaram a sala da delegacia. O material tinha sido camuflado por uma carga de arroz. 4 homens fugiram. Um deles foi preso durante a madrugada de domingo. Ele foi identificado apenas como Anderson. Ele conta que receberia R$200 para descarregar algo que ele não sabe o que é, não sabia o que era até então. Ele só veio, segundo ele, só veio saber que era maconha após a nossa apreensão. O homem preso e a droga foram levados para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. A família de um soldado do Exército de Juiz de Fora, morto com um tiro de fuzil, cobra a apuração do caso. Os parentes dizem que receberam apoio, mas querem entender o que aconteceu. Este é um trecho da carta que Rodrigo deixou para a mãe quando viajou para um mês de trabalho pelo Exército em Belo Horizonte durante a Copa do Mundo. Ela guarda com carinho uma das últimas lembranças do filho. Rodrigo Luiz de Paula Souza tinha 19 anos. Filho do meio, desde cedo foi um menino brincalhão. A alegria era a marca do jovem, que aparece neste vídeo com o primo e o irmão dias depois de voltar da temporada na capital e dias antes de morrer. Ele havia entrado para o Exército há menos de um ano. A princípio não queria servir, mas acabou gostando do clima militar e fazia planos de seguir carreira. Ele já estava com tudo encaminhado, que se ele conseguisse entrar, quais os sonhos dele, o que ele queria fazer, sabe? O sonho foi interrompido quando Rodrigo foi atingido por um tiro de fuzil quando chegava para troca de guarda na companhia do Exército em que servia em Juiz de Fora. Ele recebeu atendimento médico, mas morreu ainda no local. A polícia do Exército abriu um inquérito para investigar o caso e concluiu que o tiro foi disparado acidentalmente por outro soldado, também de 19 anos, que está preso na unidade carcerária do Exército em Juiz de Fora. O juiz responsável pelo caso negou o pedido de habeas corpus impetrado na semana passada. Agora o processo volta para o Ministério Público Militar, que vai avaliar a possibilidade de denunciar o soldado por homicídio. Numa investigação paralela, a perícia da Polícia Civil também está produzindo um laudo sobre a morte do Rodrigo. A família que vive na zona norte de Juiz de Fora conta que recebeu o apoio do Exército, mas eles ainda não conseguem entender o que aconteceu. Interromper o sonho dele. No sul do estado, o comandante da PM de Campos Gerais matou um homem armado que invadiu uma agência dos Correios. A ação foi gravada pelas câmeras de vigilância. As imagens do circuito de câmeras da Agência dos Correios mostram o momento em que o homem chega. A ação é muito rápida. O policial atira no suspeito. No chão está o corpo de Márcio Francisco da Silva, de 27 anos. O policial atirou 3 vezes e pelo menos um disparo atingiu o homem. Na página pessoal de Márcio, em uma rede social, é possível ver várias fotos de armas que ele mesmo postava. Mensagens que retratam um pouco do jovem. Em uma delas ele escreveu: "Meu Deus abençoe meu dia e o meu inimigo, para que não se levante contra mim e para que eu não precise eliminá-los."
Márcio é conhecido no meio policial. Ele acumula várias passagens. Por assalto, por furto, ameaça, lesão corporal. Encontrava-se no regime de prisão domiciliar desde o dia 21 de março deste ano. E já havia também a suspeita, a investigação aí da Polícia Civil, que ele já estaria envolvido em vários assaltos aqui na cidade. Parabéns pro policial que matou. Parabéns a ele. Eles não conscientizam que roubar é cadeia ou morte. O policial que atirou foi o tenente Rodrigo, que também é comandante da cidade. A arma dele foi apreendida. E esse será enviado ao Justiça Militar em Belo Horizonte. E nós estaremos aí, né, aguardando aí a soltura dele, né? Pelo que nós apuramos aqui, tudo leva a crer que dará, né, a absolvição através, né, e esperamos a legítima defesa. Segundo a polícia, durante o crime, pelo menos mais 2 homens teriam ficado do lado de fora dando cobertura. Só este ano a agência já foi invadida 6 vezes por bandidos. Hora de notícia para relaxar um pouquinho. Já imaginou ser premiado por ser considerado feio? Aliás, o mais feio entre muitos. Pois é, um concurso realizado em Contagem nesse fim de semana leva a brincadeira muito a sério. Foi a 8ª edição do concurso para escolher o homem mais feio do Brasil. E a Caete foi conferir. Oi, meus amores! Mais um ano na festa do homem mais feio do Brasil. Seja bem-vindo, querido! Hoje aqui é a festa da feiura. Que é isso? Meu Deus do céu! Abriram Laura, socorro, seu nome! Meu nome é Gleison. Gleison. Você é candidato? Eu sou um candidato forte, viu? Quanto tempo você não beija na boca? Ah, no tem mais de 10 anos, viu? Ah, eu vou te dar um beijo. Música de beijo, produção, olha pra mim. Beija eu, me beija. Deixa que seja ser. Então beba. Beijo no beijo! Vocês adoram uma maldade, né, gente? Vocês adoram uma maldade. Deixa, eu me deixo. Anoitece amanhã. Tá suado demais a careca dele, meu povo. Agora vamos conhecer os candidatos. Meu amor, coragem, porque a feiura vai reinar agora. Vem comigo. Meu Deus, seu nome? Lucas. Lucas, você se considera feio ou horroroso? Eu sou estragado. Você tá beijando na boca? Muito. Mentira! Olha esse aqui. Seu nome? Luiz. Você acha que você é um forte candidato? Com certeza. Tem namorada? Não, eu acho que nunca vou ter. Por que você não tem namorada? Sou muito feio. Seu nome? Ricardo de Franco. Você já é um velho candidato, né? Eu ganhei o candidato. Você ganhou uma vez? Ganhei uma vez. O DJ! Eu tava torcendo! DJ! Sua vida mudou depois que você ganhou esse prêmio? Ganhei. Jovens misses, seus estados representam. Gente, o povo é feio e é feliz. Seus costumes, seus encantos, seu valor. Ai, socorro! Corre, gente! Corre! Resultado tá saindo! 3º lugar do homem mais feio do Brasil! Tilanca, meu povo, é o Tilanca! Ai, meu Deus, larga, Tilanca, larga, meu filho! Tilanca! Socorro! Tilanca, olha pra lá, me fala! Tá feliz? Tô feliz da vida. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que me apoiou. Gente, esse é o 2º mais feio do Brasil! Se jogando! O que R$300 não faz, meu povo? Olha a alegria! Eu sou feia, sei que sou feia, eu sou feia sim! Mas tem muito homem bonito que tá doidinho. E agora, gente? Agora vai sair o resultado do homem mais feio do Brasil! É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso. Torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos estar na dança. Tá feliz? No meu coração
pra ter saído no vídeo. Olha pra lá e manda um recado pra quem tá em casa. Você é o homem mais feio do Brasil. Então, o que você diria pra quem tá em casa? Pra quem tá em casa aí, gente, ser feio é tão bom, vocês nem imaginam ser feio, como é que é bom. Vou ficando por aqui, meu amor. Do homem mais feio do Brasil, a gente tira o quê? Beleza, que eu vou subir aqui e não vai apitar porque eu sou bonita, quer ver? Tchau, gente, até a próxima. Para de gracinha, gente. Para que eu sou bonita. Obrigado. Tchau, gente, até a próxima. É linda, Caete. E o cara é feio, mas é feliz e agora um pouquinho mais rico, né? Já já a gente volta com a reportagem exclusiva do encontro de Hilda Furacão, famosa da zona boêmia de Belo Horizonte, encontrada na Argentina por um repórter do estado de Minas. Aguarde para ver. O estado de Minas encontrou viva na Argentina a famosa Hilda Furacão, que foi personagem de livro e minissérie na TV, famosa na zona boêmia de Belo Horizonte na década de 1950, antes de se casar com um jogador de futebol daqui, com quem se mudou para Buenos Aires. O repórter Ivan Drummond registrou em vídeo o encontro com Hilda, agora viúva do ídolo do Boca Juniors, que estava vivendo nas ruas e agora foi levada para um asilo. Buenos Aires, a capital argentina, guarda segredos, alguns deles relacionados com Belo Horizonte. Um assunto que diz respeito à literatura, ao teatro e à televisão. Estamos aqui no bairro de Jujuy, em frente ao Rogar Guillermo Halson. O lugar é um asilo, responsabilidade da Prefeitura de Buenos Aires. Batidas na porta da frente. O mais importante, no entanto, será a pessoa que vinha encontrar aqui dentro. Nesse asilo está uma mulher que fez história, primeiro na zona boêmia de Belo Horizonte. Era a preferida dos homens. Os coronéis do café e do gado chegaram a oferecer fortunas para que ela fosse viver com eles, mas nunca aceitou. Trata-se de Hilda Furacão, que virou livro na obra de Roberto Drummond, depois uma peça de teatro e uma minissérie da Rede Globo. Casou-se com o então jogador Paulo Valentim, largou a zona. Os dois foram parar em Buenos Aires. Era ídolo do Boca, mas a bola acabou. O dinheiro também, consumido pelos vícios que ele tinha com a bebida e o baralho. Valentim morreu em 84 e Hilda ficou em Buenos Aires. Nunca quis voltar ao Brasil. Passou a viver de favores. Mas um dia caiu, foi parar no hospital. Recuperada, foi levada para esse asilo. E é lá, relembrando os grandes momentos do passado, que ela vive. Olá. Ele é brasileiro também. É. Ele é jornalista. Eu também não sei. Pois é, amanhã o repórter Ivan Drummond vai participar da Alterosa Esporte contando a conversa que teve com Hilda Furacão, que não quis gravar de jeito nenhum com a câmera ligada, mas contou que era considerada a primeira dama do Boca Juniors quando o marido era ídolo do clube. Não perca, e eu venho logo depois da Alterosa Esporte, espero por você amanhã. Boa tarde.